Senhor? Graças a Deus nesta noite por estarmos aqui na casa do Senhor para exaltar o nome santo do Senhor. Gostaria de ler a passagem bíblica de Efésios, capítulo de número 6. Efésios, capítulo de número 6. Graças a Deus nesta noite por estarmos aqui para cultuar o nosso Deus que é digno de toda honra e toda glória. Efésios capítulo 6, versículo 10 diz assim: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder, vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Somente estes versículos. Meus amados irmãos e irmãs, nós vemos aqui na palavra de Deus, em Efésios capítulo 6, o apóstolo Paulo escrevendo a sua carta essa, a qual ele se dirige à igreja de Éfeso, a fim de dar uma orientação, a fim de dar uma instrução acerca, aleluia, da necessidade deles estarem fortalecidos no Senhor e no seu poder. Por quê? Porque eles sabiam que eles viviam ali numa cidade chamada Éfeso, que era a capital na época da região que hoje compreende a Turquia, o país da Turquia, e ali havia um local em que eles adoravam a uma falsa deusa por nome Artemis, mais conhecida como Diana dos Efésios, e ele sabia que nesta cidade havia um grande templo em honra a essa deusa, a essa falsa divindade. Porém, o apóstolo Paulo estava aqui orientando a igreja para que estivesse verdadeiramente firmada no Senhor Jesus Cristo, firmado no seu poder, revestido. Por quê? Porque ele sabia que eles enfrentavam uma grande luta espiritual, um grande combate espiritual contra os poderes das trevas, mas era necessário para vencer esses poderes mediante estar fortalecido no Senhor, revestido de toda a armadura espiritual. Meus amados irmãos, a Bíblia ainda declara, porque ao longo dessa carta, que é chamada a carta aos Efésios, a rainha das epístolas, de todos os escritos do apóstolo Paulo, as 13 cartas que o mesmo escreveu, nos mostra os estudos da palavra de Deus, considerado pelos grandes teólogos a rainha da epístola, justamente pela forma como ela se apresenta no meio das 13 cartas que o apóstolo Paulo escreveu. E essa carta aos Efésios, ela possui 6 capítulos. Os 3 primeiros capítulos é de cunho doutrinário, os últimos 3 capítulos trata de questões práticas, que é o capítulo 4, 5 e 6, e Paulo está finalizando a carta, fechando a carta ali com chave de ouro, mostrando a necessidade que os irmãos tinham de se fortalecer no Senhor. Talvez você diga, mas o que o Senhor quer dizer hoje para nós? Ele quer dizer a mesma coisa, porque também nós hoje enfrentamos lutas espirituais, batalhas espirituais, e que se faz necessário estar revestido com toda a armadura espiritual, para que nós venhamos a permanecer firmes no Senhor Jesus, firme na graça de Deus, porque do contrário o inimigo nos derrubaria.
que é ressaltada é o escudo da fé. O escudo da fé, meus irmãos, que ele é uma arma de defesa. Naquele tempo, por que usava o escudo? Porque antigamente os adversários, os inimigos, lançavam as suas setas ou flechas, e na ponta dessas flechas havia veneno ou determinado líquido inflamável que podia variar. Se ele, ao lançar, e você não tivesse um escudo para colocar na frente e se proteger, essa seta te atingiria. E se você não morresse pela seta, pela lança, você morreria pelo veneno que estava na ponta daquela seta, daquela lança, ou aquele líquido inflamado. Então, ou seja, não tinha escapatória, ou morria de um jeito, ou morria de outro, todavia haveria de morrer. Mas se tivesse o escudo, quando lançado, ele colocaria na frente, e aquela seta bateria no escudo e cairia por terra, e você estaria protegido. Assim Paulo toma essa imagem e aplica no sentido espiritual, dizendo que a mesma coisa era o escudo da fé, porque quando você tem o escudo da fé, nenhum dardo do maligno lhe atinge. E o que é o dardo do maligno ou o dardo do mundo? O dardo do maligno ou do mundo, quando atinge uma pessoa hoje, subjuga o espírito, fere a alma e humilha a carne. Porque é que muita gente tem andado cabisbaixo, tem andado entristecido, no sentido até se sentindo humilhado, porque foi atingido pelo dardo inflamado do maligno. Mas nesta noite, a palavra de Deus lhe convida a se fortalecer no Senhor, a se revestir de toda a armadura de Deus, para que você não venha ser mais, aleluia, alvo do adversário, mas está protegido. Uma outra arma que a palavra de Deus nos mostra aqui é exatamente a espada do Espírito. Manejar bem a palavra de Deus. Como é importante manejar bem a palavra de Deus, saber cortá-la, saber usá-la no sentido que Deus pretendeu, no sentido de saber tirar do texto o que o texto realmente está dizendo. Quantos hoje não manipulam, aleluia, não usa a espada como deveria usar, não tem intimidade com o texto bíblico, ou seja, usa de qualquer forma, usa de forma até mesmo errada. E a Bíblia diz para nós nos apresentarmos como obreiro aprovado, do qual não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. E manejar no sentido original do grego é exatamente isso, aleluia, cortar certo, cortar reto, fazendo lembrar tanto a figura daquele que trabalhava na agricultura, como aquele que trabalhava com tecido, que ao cortar um tecido, tinha que cortar certo o tecido, porque cortar errado fazia com que perdia o tecido, não prestava mais o tecido, perdeu. A Bíblia nos mostra exatamente isso, que nós, servos de Deus, obreiros do Senhor, precisamos manejar a palavra de Deus fielmente, corretamente, no sentido da boa ortodoxia. Por isso que na palavra bíblica, no estudo da Bíblia, da palavra, você encontra a chamada ortodoxia, que vem do grego ortos, correto. É a mesma palavra que escreve ortopedia e outras palavras mais. Isto é, era isso que Paulo estava dizendo, para que eles manejassem bem a palavra de Deus, no sentido empunhá-la bem para a glória de Deus. Está preparado? Quanto não estão preparados para pregar, não estão preparados para fazer a obra de Deus, mas nesta noite o Senhor nos conclama a tirar a espada da bainha, está pronto para fazer a obra de Deus e fazê-la
Deus espera que façamos, realmente deixando Deus falar, porque a palavra de Deus está aqui, mas precisamos deixar Deus falar. Quando é que Deus fala? Quando realmente nós tiramos do texto o que realmente, o significado do texto. Por isso a importância de compreender o contexto da passagem bíblica. Por que eu citei o contexto de quando Paulo escreve a carta? Porque para que os irmãos tivessem a compreensão e o entendimento. Era exatamente isso que acontecia no primeiro século, que Paulo escreve a carta aos leitores originais, assim chamados, porque ele sabia bem o que Paulo estava dizendo. Passado 20 séculos, aleluia, nós estamos aqui e precisamos ter o mesmo entendimento que o Senhor inspirou a sua palavra, e é exatamente isso. Portanto, nesta noite, meus irmãos, o Senhor quer nos capacitar com a armadura espiritual, e para quê? Para que nós possamos estar firmes, fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, para que possamos resistir os dias maus. Os dias maus estão aí e precisamos permanecer de pé na presença de Deus. O inimigo não pode derrubar-nos, e para isso precisamos estar firmados na palavra de Deus, revestido com essa proteção divina e fazendo a obra de Deus, quando diz: calçar os pés na preparação do Evangelho da paz. E aqui ele mostra isso, e ainda ele diz: e havendo feito tudo isso, ficai firme, e ainda orando em todo o tempo, com toda a vigilância. O que é vigilância? Normalmente a gente usa a palavra e dizemos assim: cuidado. De fato, pode transmitir esse cuidado, mas, meus irmãos, a palavra vigiar significa manter-se acordado e alerta. Vem do grego Gregório. A palavra vigiar vem do grego Gregório e significa manter-se acordado e alerta. Portanto, mais do que tomar cuidado, é estar acordado e em alerta. Por que muita gente é atropelado na rua? Porque está acordado, mas não está em alerta, e por isso não viu o carro e é atropelado. Assim também é o Senhor nos alertando: não basta estar acordado espiritualmente, tem que estar alerta, porque o inimigo está aí para tentar nos derrubar, mas que o Senhor nos sustente a cada dia com a sua palavra e nos fortaleça cada vez mais no poder da sua palavra. E o conselho nesta noite na palavra de Deus é exatamente esse para nós: se revista da armadura, porque os dias são maus, aleluia. A batalha é espiritual, não é contra carne nem sangue, e por isso nós precisamos guerrear de uma forma sábia, revestindo de toda a armadura espiritual. Agradeço a oportunidade.